começarmos a retirada de dúvidas já. Tá bom, quando puder falar, você avisa, professor. Por enquanto é só uma só. Tá, boa noite aí, pessoal. Todos Rafa, vocês me ouvem bem? Me veem bem? Sim, não? Estão me ouvindo? Sim, professor. Ótimo. Sim. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Beleza. Tranquilo. Pessoal, vamos começar com as dúvidas, então? Vamos lá. Parte das dúvidas, quais são? Rafa, eu falo ou você fala? Parece que vai dar notícia trágica, eu falo ou você fala? Pode começar você então, Felipe. Fala aí que eu tô fazendo a tabela. Minha dúvida é bem simples, professor. Na hora de pegar a frequência relativa, é o FI dividido pelo número de classes, certo? Calma aí, a frequência relativa que você fala é a coluna do FR, aquela que só tem os percentuais. Isso. O FI dividido pelo total. Porque quando a gente quer tirar a porcentagem, é sempre a parte sobre o todo. Por exemplo, eu quero saber que percentual 20 representa de 80. Eu divido 20 por 80 e multiplico o resultado por 100 para já sair o resultado em porcentagem. Quando você vai preencher aquela coluna do FR, você faz a mesma coisa. Você pega cada um do FI, divide pelo total, multiplica por 100 para sair direto em porcentagem. Eu tava pegando o FI dividido pelo número de classes que dá lá no log de N, sabe? Sei. Que é a quantidade de linhas que daria no caso. Aí agora, no finalzinho de uns 10 minutos atrás, eu e o Rafael, a gente entrou num acordo aí que eu descobri que era pelo número total de dados, não é? Uhum. Isso, pelo número total. O número de total aparece na última linha da tabela da coluna do FA, da frequência acumulada. Sim. Ou você conta lá mesmo, né, o número de dados. Por exemplo, esse exercício que tinha 40, esse exercício que tinha 80. Isso. Então, essa aí era a minha agonia. Mas sempre assim, a coluna do FR, cada um dos elementos da coluna do FR, ou seja, cada uma das linhas do FR, ela é produzida dividindo o FI pelo total, vezes 100 para sair em porcentagem. Coloca a primeira linha da coluna. Segundo FI dividido pelo total, faça a segunda. Depois que a coluna do FR está pronta, aí a FRA, que é a frequência relativa acumulada. Certo. Não, agora entendi. Certinho? Certinho. Professor, Pois não. deixa eu só perguntar uma coisa. Eu consegui fazer a média, a mediana, só que eu esqueci da modal. Modal é o valor, é a coluna que tem o maior FI. A coluna que tem o maior FI é a classe modal. É a quantidade que mais se repete, né? Então, exemplo assim, se tiver igual, duas sequências iguais, aí no caso vai ser exemplo A1 e A2? Isso, aí a são modal? duas. Isso, a classe 1 e 2? Isso, aí são duas classes modais, bimodal. Entendi. Ao Tá bom, invés de então, uma, obrigada. você tem duas classes modais. Quando a quantidade que mais se repete estão em duas classes. Aí as duas classes são classes modais. Tem mais de uma moda. Ô, professor, já estendendo esse comentário Tá. Então achei que era... A modal, né? Sem moda. Não, é bimodal. Duas modas. eu achei que era algo mais difícil, mas a mediana eu consegui fazer também, que é o N, né, mais 1, aí divide por 2. Isso. E procura lá na frequência acumulada para ver que posição. E a média soma tudo. A média, encontra o ponto A média médio. é FI, Uhum. mais vezes o ponto médio, né? Aí divide pelo N também. Isso, exatamente. Então beleza. Então era só essa minha dúvida mesmo. Beleza. Também a única coisa que eu tô com mais em dúvida
é na hora de contar também, porque às vezes fica voltando um número, aí tem que voltar tudo de novo. Mas às Só vezes não é isso nem mesmo. dúvida, né? Que é trabalhoso, né? Contar os números. É trabalhoso pra caramba. Sim. Aí você parece que você se perde ali. Então, o ideal seria Mas obrigada, canetinha valeu. colorida mesmo, né? Mas como o pessoal não tem, conforme falava com o Rafael hoje, tá usando o Excel. O Excel você pede para ele organizar lá, já coloca em ordem. Pode Sim. usar, viu, gente? Sem problema. Já estou usando faz tempo, professor. Vamos lá, gente. Mais dúvidas? Ô, professor, a moda, ela é a soma da amplitude de cada classe, dividido por 2? Ou é a Não. soma dos dados? Vamos lá. Aliás, falei errado, professor. A moda é o número que mais se repete da tabela de dados? No caso específico, quando os dados estão organizados em uma tabela de distribuição de frequência, nós não falamos em moda, nós falamos em classe modal. Então, é a classe, é o intervalo que mais se repete. Ou seja, quem mostra para nós qual é a moda é a coluna do FI. O maior FI é a classe modal. Aí eu ponho o número do FI. Não, você só aponta qual é a classe. Se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta classe. Certo. Certo? Eu vou abrir daqui a pouco a lista aqui para mostrar mais alguns para vocês. Eu tinha colocado como a moda da tabela de dados. Eu não coloquei da amplitude do FI. Não, perfeito. Mas é que assim, em estatística, como nós usamos um ou usamos outro, ou nós colocamos a tabela de distribuição de frequência e a gente não precisa mostrar os dados brutos. Então, quando a gente vai para a tabela de distribuição de frequência, nós precisamos esquecer que existem os dados brutos, entendeu? Então, você só olha para ela. Olhando para ela, não dá para saber qual é exatamente a moda. Até dá, existem cálculos matemáticos para isso. Mas a gente não vai aprofundar a estatística nesse nível. Então, a gente só vai aprender a apontar qual é a classe modal. Tá. Então, como que eu coloco, professor? A moda é o quê? Eu ponho o número da classe só? Classe modal, terceira classe. Classe modal, quinta classe. Classe modal, segunda classe. Certo. Certo, Felipe? Certo. Pessoal, deixa eu fazer alguns comentários rápidos aqui com você. Inclusive, daqui a pouco eu vou ver se eu pego rapidinho uma tabela de distribuição de frequência aqui na internet, para nós a completarmos, uma qualquer só para a gente completar, para a gente dar uma revisadinha. Mas sobre a coluna dos percentuais, tá? Do FR, que também era dúvida de alguns de vocês aí. Como na hora em que você faz as contas, o FR você faz um arredondamento, é muito comum que na hora de você somar lá, não bata os 100%. Isso é muito comum. Só que tem um problema, tem que bater os 100%. Na hora que eu vou somar a coluna do FRA, ele tem que bater lá embaixo com 100%. Nem sempre isso vai acontecer. Você pode fechar com 99,97, com 100,01 e assim por diante. Para corrigir esse problema, nós temos que usar o que nós chamamos na estatística de regra de ouro. O que é a regra de ouro da estatística? Se eu tiver que tirar, assim é a regra de ouro da estatística. Ó. Se eu tiver que tirar, eu tiro sempre, se tenho que tirar. Se eu tiver que tirar números para arredondar. Se eu tiver que tirar, eu tiro do menor. Se eu tiver que colocar valores para chegar no 100%, eu coloco no maior. Por que a estatística tem essa chamada regra de ouro? Ó, eu poderia dar vários exemplos aqui para vocês a noite inteira, mas vou usar um exemplo com eleição, por exemplo. Se um candidato já venceu a eleição, se ele já tem a maioria dos votos, portanto, ele já venceu uma eleição, tanto faz se eu coloco mais votos para ele ou não. Então, se ele já venceu, se eu vou colocar mais 100 mil, 200 mil votos para ele, não tem o menor problema. O problema seria se eu tirasse votos dele, eu alterar o resultado da eleição, certo? A recíproca é verdadeira com quem perde a eleição. Se eu tirar votos de quem perde a eleição, de quem está lá em último lugar na eleição, não tem problema nenhum, ele já perdeu a eleição, eu não altero um resultado estatístico. Agora, se eu coloco votos no último, que teve o número mais baixo, eu posso alterar, porque eu posso fazer que ele suba.
Isso acontece com todos os fenômenos estatísticos. É por isso que nós chamamos isso na estatística de regra de ouro. Então, na hora de eu fazer o arredondamento na coluna do FRA e não está batendo 100%, imaginemos que deu lá 99,9%. Preciso colocar 0,1%. Se eu tenho que colocar, eu sempre coloco no maior. Aí eu vou lá, o maior que tem o FR, e acrescento a ele 0,1%. E aí não preciso conferir, porque eu já sei que aí a conta vai bater 100% lá. Vocês conseguiram entender isso ou visualizando é melhor? Acho que visualizando é melhor, né? O nome disso é regra de ouro da estatística, tá? Por questões de arredondamento, se eu preciso tirar números, eu tiro sempre do menor. Se eu preciso colocar, eu coloco sempre no maior. Vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma busca bem rapidinha aqui na internet de uma tabela de distribuição de frequências qualquer que esteja incompleta. FRE é frequência acumulada, professor? Oi? Oi, Felipe, desculpa. FRE é frequência relativa acumulada? Frequência relativa acumulada. Lá no final da coluna do FRA, não tem que bater 100%? Tem sempre que bater 100%, mas nem sempre vai bater, porque a gente faz arredondamento, porque estatística nós convencionamos, isso é uma convenção, de usarmos apenas 2 casas após a vírgula. Vocês devem ter visto na calculadora que às vezes o número fica cheio de casas após a vírgula. Aí eu tenho que fazer um arredondamento. É claro que esse arredondamento, depois na hora de eu somar os percentuais, ele vai dar diferença na casa dos centésimos lá, na hora de fechar os percentuais. Essa diferença na casa dos centésimos, ela tem que ser corrigida porque a última coluna a última linha do FRA, da frequência relativa acumulada, ela deve bater os 100%. E aí não vai bater porque você fez arredondamento. Vai ficar sempre 100,03, 99,97. Você sempre tem que fazer esse ajuste. Aí eu vou fazer esse ajuste. Se ficou para baixo de 100, eu vou ter que colocar. Se deu, por exemplo, 99,97, eu tenho que colocar 3 centésimos para que vire 100%. Eu vou colocar aonde? Eu olho para o valor maior e acrescento ao valor maior lá na coluna do FR, não do FRA, eu acrescento ao valor maior 3 centésimos. E esses 3 centésimos somados vai inteirar 100 lá embaixo no final da coluna. Eu vou mostrar para vocês na prática. Deixa eu fazer isso, que eu acho que aí as dúvidas vão surgindo com mais frequência. Eu gosto mesmo é das dúvidas. Vou pegar uma tabelinha aqui, eu vou completar junto com vocês. Estou pegando uma aleatoriamente aqui na internet, uma tabelinha qualquer, e já vou exibi-la aí para vocês. Aqui, já achei uma aqui. Só um minutinho que eu já vou exibir para vocês e nós completaremos ela junto, tá, gente? Quem tiver calculadora aí me ajuda. Prontinho, já estou com ela aqui. Vou compartilhar minha tela aí com vocês. Ótimo, era essa, não era, Paula, daquela diferençazinha? Você está perguntando aqui no chat? Era sobre essa diferença de arredondamento. Eu vou fazer um aqui com vocês aleatório, que eu acabei de pegar na internet. E a gente já tira todas essas dúvidas, porque eu estou desconfiado aqui que essas porcentagens também não vão bater, vai dar o mesmo problema. Aí a gente vê lá. Vamos lá, pessoal. Estão vendo minha tela aí? Essa é a tabela de distribuição de frequência que nós faremos juntos. Ó. Nós só vamos completá-la, tudo isso para tirarmos dúvida. Ó. Já tem o FI, os dados não estão organizados de forma bruta, nem nada disso. Bom, se já temos o FI, então nós sabemos que a próxima coluna aqui será quem? O FA. Então, vou escrever aqui que a próxima coluna não vai dar porque é o Word.
eu vou completar aqui, ó. Próxima coluna ali, nós já sabemos que seria o FA. F maiúsculo A, frequência acumulada. Ou F maiúsculo A ou FAC. Frequência acumulada. As duas formas estão corretas. Ou FA só ou FAC. O que é a frequência? Vou reescrever aqui as classes. Primeira, segunda. A ordem das colunas tem algum problema, professor? Se colocar... Não, nenhum. Não? Só tem uma regra só, tá, Felipe? A coluna do FI tem que ser sempre a primeira. As outras não importa a ordem. Ah, tá bom. Que depois disso aí eu fiz diferente. No caso, a minha não vinha frequência acumulada, vinha o FR agora. Certo, não tem problema nenhum. Tá bom. Tanto faz ali. Então vamos lá, ó. Como é que a gente faz a frequência acumulada? Eu repito a primeira classe é o 2. Repito a primeira classe, eu vou deixar na tela. Será que se eu colocar no PowerPoint dá para completar com uma tabela? Acho que fica mais visual, né? Só um minutinho, pessoal, que a gente vai completando junto, fica mais visual para vocês aí. Cadê a tabelinha? Vamos ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 linhas. 7 linhas. Quantas colunas? FA, FR, FRA, ponto médio. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Agora eu vou colocar aqui. Diminuir o tamanho. Ah, aqui vai dar. Aqui melhorou. Aí a gente completa junto aqui. Desse tamanho aqui dá para vocês enxergarem aí, né, pessoal? Tá tranquilo para vocês enxergarem aí? Tá muito pequeno, tá de boa para enxergar o tamanho da minha tabela aí? Tranquilo, né? O meu continua no Word. Tá no Word ainda? O meu tá. O meu também. Tá. Vou interromper aqui vou interromper e vou compartilhar de novo. Agora foi para o PowerPoint? Foi sim, professor. Joia. Então vamos lá, vamos completar essa tabelinha de distribuição de frequências comigo aqui, ó. Próxima coluna aqui. Essa daqui. Será que tá atrás aqui? Essa daqui é o frequência acumulada. Como é que eu faço a frequência acumulada? Ó, frequência acumulada, repito a primeira classe. Deixa eu diminuir o tamanho mexer no tamanho das colunas aqui para elas coincidirem um pouco mais. Aí, estão mais ou menos coincidindo agora. Diminuir mais um pouquinho, elas coincidem. Aqui uma eu peguei da internet, a outra eu construí aqui, por isso talvez elas fiquem um pouco diferentes ali, mas vocês estão conseguindo entender, né? Teria que abaixar um pouquinho aqui para elas coincidirem. Melhorou bastante. Tá tranquilo agora. Aí, vamos lá. Na segunda aqui, ó, repita a primeira, 2. Aí, o que eu faço para preencher essa coluna aqui da frequência acumulada? Continua assim, ó, 2 mais 6, aqui vem o 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 8, 23. 23 mais 2, 25. 25 mais 1, 26. Quantas pessoas foram utilizadas para fazer essa pesquisa aqui, ó, que é de altura, de 1,55 m a 1,57 m? Foram utilizadas 26 pessoas. É sempre ali que aparece o total, ó, sempre ali. Foram utilizadas 26 pessoas. Se eu tivesse perguntado, então, qual é o N dessa amostra, só mostrando uma tabela de distribuição de frequências, o N dessa amostra é 26. Tudo bem até aqui?
Deixa eu só alinhar aqui a coluna, colocar ela no meio e tal, para ficar legalzinho. Beleza. A próxima que eu utilizarei aqui, centralizar tudo logo. A próxima que eu utilizarei aqui será a FR, frequência relativa. Vou expressar os dados em percentuais, ó. Então, frequência relativa, percentual. Aí a sua dúvida lá, ó, Felipe. Aqui, ó, tenho 2. 2 representa que percentual de 26? Calculadoria em mão lá, ó. 2 dividido por 26 vezes 100. 7,69%. Então, aqui, 7,69. Quem tiver com a calculadora aí e quiser acompanhar. O próximo aqui, ó. 6. Olhe para FI, ó. 6 representa que percentual de 26? Então, é 6 dividido por 26, o resultado vezes 100. 23,08. Aí o próximo. 15. 15 dividido por 26 vezes 100. 15 não, desculpem, 7. 7 dividido por 26 vezes 100. 26,92. O próximo. 8 dividido por 26. 8 dividido por 26 e o resultado vezes 100. 30,78. 30,78. O próximo. 2 dividido por 26. 2 dividido por 26 e o resultado vezes 100. 7,69. E 1. 1 dividido por 26. 1 dividido por 26, o resultado vezes 100. 3,85. 3,85. Observem que esses números não são assim, ó. Tem muito mais casas decimais depois da vírgula. O que foi feito aqui foi arredondamento. Então, é evidente que o FRA ali, a frequência relativa acumulada, em percentual, é evidente, é de se esperar que ela não vai bater, fiquem vendo, vai dar uma diferençazinha ali no total. Como é que eu faço a frequência acumulada? Copio o primeiro, 7,69. Aí, como é que eu faço o próximo aqui, ó? 7,69 mais 23,08. Deu 30,77. Como é que eu faço o próximo? 30,77 mais 26,92. 57,69. Como é que eu faço o próximo? 57,69 mais 30,78. 88,47. O próximo, 88,47 mais 7,69. 96,16. Como é que eu faço o próximo? 96,16 mais 3,85. Olha só o resultado, é isso que eu queria dizer para vocês, ó. 100,001. Não bateu, passou. Se passou, eu preciso tirar deste número aqui, ó, um centésimo. Regra de ouro da estatística. Se eu preciso tirar um centésimo, eu tiro sempre do menor. Desses aqui, ó, qual é o menor valor? 3,85, ó. Tiro um centésimo dele, ele vai para 3,84. Se eu tirei um centésimo dele, é evidente que agora a soma aqui vai bater, ó. Aqui ficará 100%, com toda a certeza do mundo. Pronto, é só isso. Entenderam? Se eu preciso tirar, se passou do 100%, eu preciso tirar, eu venho aqui e tiro do maior. Se ficou abaixo do 100%, eu preciso colocar alguns centésimos, eu vou lá e os coloco no maior. Assim eu não altero meus dados estatísticos. Certo, gente? Dúvida nisso? O nome disso é regra de ouro da estatística. Eu tiro do menor. Como que é, professor?
Sempre Fala que de você novo. precisar tirar, igual aqui, ó, aqui passou de 100, né, Felipe? Você lembra que tinha dado 100,01? Os dados Uhum. corretos que nós calculamos seria assim, ó, 100,01 e aqui 3,85. Era assim que estava. Não pode nunca, a última nunca, 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 nunca. A última linha aqui do FRA tem que bater 100% sempre. Ele não está batendo por conta de arredondamento aqui, ó. Como eu fiz alguns arredondamentos aqui, porque dá inúmeras casas depois da vírgula, dá essa diferençazinha, esse normal sempre é estatística. Aí, para corrigirmos esse problema, nós utilizaremos a regra de ouro da estatística. O que ela diz? Se eu preciso tirar, eu tiro do menor. Se eu preciso colocar, eu coloco no maior. Aqui, como passou de 100%, eu preciso tirar um centésimo. Aí eu venho aqui na coluna do FR, ó, vou para o menor, porque eu vou ter que tirar um centésimo. O menor é esse, ó. Desse menor aqui eu tiro um centésimo, ó. Aí é evidente que se eu tirei um centésimo daqui e esse valor é obtido somando esses daqui, é evidente que aqui também vai baixar um centésimo, ó. Não preciso nem fazer a conta. Mas como eu Certo. Se sou nesse... teimoso, eu farei essa conta. Agora sim, ó, 96,16 mais 3,84 bateu 100%, olha lá. Deu 100% certinho. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Se no caso, professor, o valor menor fosse 2 iguais, eu tinha que tirar de qual? Ou dos dois? Você vai tira de um deles. Aí você escolhe de qual você vai tirar, não tem o menor problema. Tá bom. Professor, nesse caso, o 3,85 estava em último. Só que se tivesse em primeiro, eu teria que refazer toda a conta do outro quadro, né? Não, excelente pergunta, inclusive. Você só faz aquela que está envolvida com ele. Por exemplo, vamos supor que 3,84 estivesse aqui. Eu obtive assim, ó, esse daqui, por onde passa meu mouse em cima agora, mas esse resultou nesse. E assim sucessivamente, né? Eu só precisaria corrigir o lugar onde ele está. Esse mais esse, corrigiu aqui, os outros já ficam todos corrigidos. Eu só corrijo aquele que eu envolvo aqui, acrescentei o centésimo. E não preciso corrigir muita coisa, né? Se eu acrescentei ou tirei um centésimo, 2 centésimos aqui, é evidente que a soma aqui só vai subir 2 centésimos também, ou baixar 2 centésimos. E vai bater lá certinho. Tudo bem, Entendi. gente? Entendido isso? Vamos para a próxima coluna aqui da nossa tabela de distribuição de frequências? Então, Professor, eu acho que tem uma aluna no chat com dúvida. É que ela tá sem microfone. tá. Deixa eu ir lá. Elas não estão na mesma amplitude de classe, a da lista. Essa daqui é uma que eu peguei aleatoriamente da internet agora, não é nenhum dos exercícios lá não. Isso daqui eu fui lá na internet agora e peguei uma tabela de distribuição de frequências incompleta aleatória só para que nós continuássemos para eu mostrar para vocês. Isso daqui não é nenhum daqueles exercícios lá da lista não. Era essa a pergunta, Paula? Ah, tem uma tabela de distribuição de frequências na lista que não está com a mesma amplitude de classe. Espera aí que eu vou abrir a listinha aqui. Ah, sim, é 1,4, não é isso? Eles não estão na mesma amplitude. Não tem problema, ele é só um exercício didático, só para a gente continuar a tabelinha de distribuição de frequências lá. Não tem o menor problema. Mas bom vocês terem observado, porque isso não pode acontecer, tá? A amplitude de classe tem que ser sempre a mesma, é do exercício 1,4 ao qual você se refere, né, Paulo? Entendeu? Não desconsidere essa amplitude de classe diferente aí, porque ele é só didático, é só para completar a tabela e responder as questões mesmo. Certo? Tá, é porque está perguntando ali a amplitude de classes.
As frequências médias. Ó, pode ver que nesse exercício 1.4 ele nem pergunta a amplitude das classes, ó, porque realmente daqui não dá para saber. Cada classe está com uma amplitude diferente. Da primeira classe a amplitude é 6, da segunda é 3, da segunda é 1 só. Isso não existe em estatística. A tabela tá feita assim mesmo, de maneira didática, tá? É só para praticar aqui os outros cálculos. Tanto que ele pede as frequências relativas, o ponto médio das classes. É só para completar a tabela. Certo? Respondida, Paula? De nada. Mais alguém com alguma dúvida aí, galera? Vocês estão vendo lá o meu PowerPoint ainda, né? Vamos continuar aqui. O próximo é o ponto médio das classes. Vou abreviar, senão não vai caber aqui. Ponto médio das classes. Basta que eu some, ó. Aqui tá certinho, tá indo de 0,02 em 0,02, ó. Então, para eu calcular o ponto médio das classes, quando a distribuição de frequências está certinha ali naquele exercício do 1.4, eu preciso que você fique esperto aqui, tá? Não dá para fazer isso que eu farei agora. Mas o ponto médio das classes é obtido assim, ó. Somo 1,55 mais 1,57. Somos 2. O resultado eu divido por 2. O primeiro aqui, o ponto médio das classes, é 1,56. De fato, que é o que tá na mesma ali. Como a amplitude das classes está indo de 0,2 em 0,2, então esse é um ponto 56, esse é um ponto 58, esse daqui será um ponto 60, o próximo será, também estou indo de 0,2 em 0,2, um ponto 62, e de fato bate certinho. Ó. Observem que um ponto 62 está bem no meio entre 1,61 e 1,63. Aí o próximo aqui seria 1,64, o próximo aqui está indo de 2 em 2, 1,66. Está feito ali, ó. Calculei o ponto médio das classes, terminei a minha tabela de distribuição de frequências. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida em relação a essa lista? Professor, então na 1.4 lá pode desconsiderar a média, né? Não dá para fazer, né? Não, dá para fazer. Você vai continuar com o mesmo cálculo. Você vai pegar o ponto médio, multiplica pelo FI, ponto médio multiplica pelo FI, ponto médio multiplica pelo FI, e no final você divide todo mundo por esse número que vai estar ao final da frequência acumulada. Dá para fazer sim. Isso não vai causar nenhum empecilho para fazer, nem a média, nada disso. A intenção didática daquele exercício é que quem estiver executando pegue a prática de encontrar o ponto médio das classes, porque ali você vai ter que fazer de uma por uma das classes. Como que eu obtenho o ponto médio da classe? Somo esse mais esse, somo o limite inferior da classe mais o limite superior da classe e divido por 2. Por que aquela questão é importante, ó, gente? Aproveitando esses minutinhos finais antes de irmos para os intervalos comerciais, ó. É muito comum em concurso público exercícios assim, ó, conforme vocês verão na outra lista de interpretação da tabela de distribuição de frequências e de gráficos, ó. Por exemplo, tá aqui desse jeito no concurso público, mas esse valor aqui não está sendo mostrado. Ó. Por exemplo, esse aqui não está sendo mostrado, esse aqui não está sendo mostrado. Ó. Aí parece assim no concurso público. Os valores que completam a tabela de distribuição de frequências abaixo são. Aí aparece a alternativa A, 20, 25 e 1, entenderam? Alternativa B, 32 e outro número. Alternativa, isso é muito comum. E às vezes eles escondem vários números aqui da tabela de distribuição de frequências, ó, especificamente concurso público, vou esconder mais esse aqui, ó. E coloca assim, ó, assinale a alternativa que contém os números que completam a tabela de distribuição de frequências. Exercício assim, concurso público, é muito comum. Observe aqui que ao invés de você vir de 0,2 em 0,2, seria mais preciso você ir para o conceito de ponto médio. Ó. Qual o conceito de ponto médio? LS, limite, LI, limite inferior, mais limite superior, dividido por 2. E completa aqui, ó. Isso é para vocês pegarem a prática de sempre lembrar que o ponto médio é obtido
limite inferior mais limite superior da classe dividido por 2. Para não pegar esse hábito de fazer isso como eu fiz agora, inclusive. Ó. Senão você acaba esquecendo do próprio conceito de ponto médio da classe, que é limite inferior mais limite superior dividido por 2. Esse é o ponto médio das classes. Entendido? Eu gosto de dúvida, hein, galera? Vamos separando mais dúvidas aí para o segundo tempo. Agora eu vou interromper para os nossos intervalos comerciais. O tempo do meu computador converter o vídeo para MP4 e aí eu já começo a fazer o download, o upload dele para o YouTube. Tá bom? Tudo bem, galera? Então, só alguns minutinhos para intervalos comerciais. Eu já chamo vocês de novo lá no grupo para nós seguir, para a gente seguir com a... Esqueci. Não esqueci, não. Histograma e probabilidade. Até já, galera.